Você é manipulado por quem tem os status. Não sabe disso? Eu explico, fica nesse vídeo. Hoje eu quero falar sobre ancoragem de autoridade, ou, em alguns pontos psicanalíticos, é chamado de viés de autoridade. Eu estou fazendo essa jornada com vocês chamado percurso da mente livre. Por que mente livre? Porque as ancoragens são uma das peças fundamentais para controlar a mente das pessoas. Entenda uma coisa, para você entender melhor o que é ancoragem de autoridade, imagina alguém, não é? Imagina você que está caminhando em uma floresta, que você não sabe para onde vai, você está perdido e exausto. E você encontra em duas trilhas, uma à esquerda e outra à sua direita. E quem está à esquerda, não é? É o quê? É um homem, olha só, bem vestido, com uma medalha, sabe? E assim, está cheio de acessórios ali. Vê só, preste atenção. E você encontra dois homens com trapos, roupas rasgadas, e ambos dizem, as pessoas, os dois que estão de trapos falam, este é o caminho para sair da floresta. E o homem que está bem vestido, veja só que interessante, com celulares, com roupas chiques, seus de acessórios de busca, fala assim, não, este é o caminho. Automaticamente, você acreditaria em quem? A resposta é simples, no que aparenta saber. Esse aparenta saber é chamado de erro lógico. Por que um erro lógico? Que é chamado de viés ou ancoragem de autoridade. Por que você acredita no médico? Porque o médico passou anos estudando para entender. De fato, sem sombra de dúvida, ele sabe. Mas quando o assunto é medicina, ele sabe. Quando o assunto é seu corpo biológico, ele sabe. Porque você vai ouvir ele quando o assunto é algo abstrato, como, olha, eu estou pensando em meditar. Peraí, você está pensando em meditar. E por que ele vai se intrometer neste assunto? Você está entendendo? Quando se trata de assuntos biológicos, sim, ele. Assim como o químico, quando se trata de química, não tem alguém que saiba melhor que ele. Mas só que há pessoas, não é, que dá ouvido a pessoas que não têm embasamento naquele assunto. Eu vou te falar uma coisa, não é? E eu quero que vocês entendam. Eu falo de psicologia e falo de psicanálise. Eu não tenho faculdade de psicanálise nem de psicologia. Entenda, não tenho faculdade clínica. Eu não posso medicar e eu também não posso apontar em clínica ali e dar, não é, digamos assim, o X da questão. Não, você está com isso? Não, eu não sou assim. Mas eu estudo bastante a área prática, a área social. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu quero que vocês entendam isso. Porque eu tenho uma mente. E quem estuda a mente e o comportamento é quem? Então, um psicólogo, quando fala assunto, ok. Mas eu estou falando de mim. Eu tenho todo o direito de expor minha opinião. Por quê? Por quê? Porque faz parte de mim a psicologia. Não é? Psicologia da atenção, a psicologia das vendas, a psicologia do vínculo, a psicologia comportamental, a psicologia da cognição, a psicologia social. Por quê? Porque eu gosto de estudar comportamentos mentais, sentimentais, tudo isso. Mas
Por que você não pode me ajudar em uma clínica? Porque eu não sou formado pelo MEC. Ponto. E em psicanálise, Felipe, você falou que estudo, ego, self, não é, os conceitos de Freud, os conceitos de Lacan, os conceitos de como é que eu posso dizer para você, de Carl Jung, da psicologia analítica. Conheço, estudo, sei como aplicar, mas eu não vou te curar de psicose. Agora eu posso falar para você mecanismos aqui que você pode sair dessa situação. Você está entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, se você falar assim, Felipe, eu quero entender o poder psíquico da mente. Aí sim. Aí sim. Porque eu sou o operador do sobrenatural. Eu sou o operador da mente sobre a matéria. Aí sim. Existe, não é, infinitos livros que falam sobre isso, e eu gosto de degustá-los, de comê-los, de processá-los, de praticá-los. Aí sim eu sou. Então, você está entendendo o que eu quero dizer isso aqui? E eu gosto de ser honesto com vocês para que o quê? Então, eu vou tratar com o doutor Felipe. Eu não sou doutor, eu sou operador do sobrenatural. Mas há pessoas que, digamos assim, se uma pessoa, você vê alguém que é financeiramente bem-sucedido, mas vai falar com você sobre relacionamento. Não faz sentido você se guiar. Isso, lembra-se que o que é chamado de o quê? Ancoragem de atributo. Você está associando só porque a pessoa é rica, vai entender de tudo. Entenda, pessoal. E por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque vocês têm suas referências de autoridades. Em qualquer assunto. Eu sou um operador do sobrenatural. E isso sim eu sei que sou. A vida toda fui e sei que sou. Quer entender a magia? Vem comigo. Tenho respostas. Quer entender por que a mente funciona desta maneira? Vem, eu te explico. Quer entender os tipos de mentes de acordo com a magia? Eu te explico. Quer entender sobre o teu cérebro? Não. Isso aí é com neurologista. Quer entender como teu coração funciona? Não. Isso aí que é um cardiologista. Você está entendendo? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Deixando isso claro? Vamos comigo para continuar o vídeo sobre ancoragem de autoridade. A sua mãe é uma autoridade para você. O que ela falar tem peso emocional. Então, tua mãe pode falar algo que não é bem verdade, mas ela vai te manipular, porque ela tem autoridade sobre você. Médico, professor, pai, mãe, juiz, advogados, policiais, infinitos. Por quê? Por quê? Porque eles têm isso aí. Mas por que eles têm, Felipe? Por conta do grande guarda-chuva do viés de autoridades, da ancoragem de autoridade chamada ciência, estrutura científica. E esse grande guarda-chuva de estrutura de autoridade é a ciência, que daí a gente amplifica para vários lugares, não é? Ciência da educação, não é? Por exemplo, como estudar, vê só que interessante, todo mundo manipulando você, como pensar, como agir, como sentir. Agora, se você sair um pouquinho fora, você é o louco da história. Por quê? Mas por que, Felipe? Porque você saiu do controle deles. Eu ensino para você sair do controle da sociedade. Quer sair do controle da sociedade? Quer sair do controle
do guarda-chuva, da ancoragem, da autoridade, pensa por si só, faz como Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? A palavra conhecimento está totalmente associado à ciência. Está ciente? Conhecimento, saber, tudo são sinônimos do mesmo significado. Mas imaginação, não. Por que imaginação não? Porque Einstein fala que a imaginação tem a capacidade de criar universos, mundos. Em outras palavras, a imaginação, você pode pular desse ciclo, né, de autoridade. Quem estudou a minha formação sobre o Códexo do Mago vai entender isso que eu estou falando aqui. Saia, olhe, liste, pegue seu grimório, pegue seu caderno, não importa, e comece a estudar pessoas. Por que eu dou ouvido à ciência? Por que eu dou ouvido a isso? E você começa, porque eu sigo esses padrões. E começa a pensar, por favor, por si mesmo, para tu tentar sair dessa situação, porque o mundo é controlado. E isso é uma das armas mais poderosas para controlar o mundo. O mundo você, o mundo sociedade. Sempre tem uma voz em cada ciência. Você não percebe isso, não? Vamos falar também de ocultismo, viés de autoridade. Fala de alta magia. E do nada alguém vai dizer assim, isso está fora, porque o grande mago Eliphas Levi não falou sobre isso. Tá, mas eu não sou Eliphas Levi, eu estudo, eu pego esse embasamento dele, mas eu não posso pensar por si mesmo. Mas o Aleister Crowley não falou. Tá, mas eu não posso entender não, eu não posso raciocinar não posso sintetizar não. Você está entendendo? Então, as pessoas têm que ser controladas. Sabe o que? Uma experiência que eu quero contar para vocês. Uma certa entidade chegou para mim e falou assim: vem ver, eu vi uma floresta infinita. Ou seja, infinito no sentido que não dava para ver fins. E ela perguntou, o que vê? Eu vejo, vejo trilhas, caminhos nesse meio. Então, ela falou assim para mim, aqui, essas trilhas são um caminho que todo mundo percorre. Ordens, religiões, sistemas de crenças, que não estão errados, irão chegar a algum lugar. Mas seu trabalho é ir por caminhos, ou seja, ir por um lugar onde não tem trilha. E sinceramente, é minúsculo, é como se fosse riscos, sabe? No planeta assim, esse risco aqui é o caminho. Aonde o planeta é imensamente, que nem risco aparece. Você está entendendo o que eu quero dizer? Cada árvore, cada folha é um caminho, é um tipo de magia diferente. Estou numa floresta aqui, aqui atrás é uma floresta. Por isso que eu gosto de gravar, é o melhor lugar para explicar. Olha aí, bilhões, trilhões, quadrilhões de árvores, de folhas. Meça cada uma e veja se são iguais. Nunca serão. Agora você quer ser igual a todo mundo em vez de entender a si mesmo. Começa a estudar, começa a praticar, mas não estuda o mundo não, estuda você, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Se está gostando, se inscreve.